Olá a todos, espero que estejam bem. O mês de dezembro avança a passos largos e cá estamos, conforme prometido, para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. Meu nome é Malvina Souza e hoje neste espaço, quando os livros sussurram, trago-vos o livro O Rapaz dos Sapatos Prateados, de Álvaro Magalhães. Uma obra que à primeira vista nos conta a simples vida de uma criança, mas que à medida que a vamos lendo, nos revela muito mais do que esperávamos e uma forma muito particular e profunda de ver o mundo. Antes de começar, gostaria de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscrever o canal e partilharem os nossos sussurros para que estes possam chegar a mais pessoas. O Rapaz dos Sapatos Prateados. Tinha 6 anos, quando percebi que o mundo não rimava comigo e experimentei a dolorosa solidão dos diferentes. Quase tudo à minha volta me parecia estranho. A começar pela minha família. Eu gostava de palavras e tinha aprendido a ler e a escrever muito antes dos outros todos da minha sala. Como? Onde? Aí é que está. Como ninguém me ensinou, acho que foi a olhar para os títulos dos jornais desportivos que o meu pai trazia para casa ao fim do dia. Eu nas revistas que me apareciam à frente. Eu até nos letreiros das montras e nos cartazes publicitários. Felizmente, as palavras estão por todo o lado. Eu olhava para elas e elas olhavam para mim como se me conhecessem. Talvez de uma vida anterior em que fomos felizes e vivemos uma história de amor. Este rapaz é esperto, comentavam todos, e perguntavam a quem eu saía. A nenhum de vocês, era o que me apetecia gritar. Para mim é sobrelotado, o que também não é bom, dizia a minha irmã. Sobredotado, corrigi eu. Mas não sou nada disso. Considero-me um rapaz normal, até porque eu quero atravessar a vida sem dar nas vistas. Eles, os outros à minha volta, é que são um desvio da norma. Eis aqui mais um livro fantástico de Álvaro Magalhães, que começa precisamente com o nosso rapaz a narrar os acontecimentos e as aventuras e desventuras da sua vida, explicando-nos que tinha 6 anos quando percebeu que era diferente. E ainda mal começamos e já podemos adiantar a categoria da narrativa respeitando ao narrador, que é participante e conta a história na primeira pessoa, como se pode constatar no uso de formas verbais ou de pronomes exatamente nesta primeira pessoa. Tinha, percebi, experimentei, me ou eu. Avançamos também com a categoria das personagens, com o nosso rapaz, personagem principal, que dá título ao livro, e os familiares deste. Para além disso, logo neste início, temos o rapaz a autocaracterizar-se. Temos então assim uma caracterização direta, dado que está diretamente registada no texto. Confessando-se diferente dos outros e referindo que, quando se apercebeu dessa diferença, pela primeira vez, tinha 6 anos, o que nos conduz a uma referência temporal da sua vida, exatamente à altura em que ele tinha esta idade. De notar a forma singular como ele diz isso, mencionando que percebeu que o mundo não rimava com ele e, por isso, experimentou a dolorosa solidão dos diferentes. O que nos comprova a sua forma muito interessante e diferente de olhar para as coisas, para a vida e de falar desta, assim como os sentimentos que esta diferença lhe proporcionavam, o sentir-se dolorosamente só. O nosso rapaz diz gostar de palavras, o que se nota facilmente, e revela-nos a sua inteligência e as suas capacidades quando nos informa que aprendeu a ler e a escrever muito antes das outras crianças da sua sala e sem que alguém o tivesse ensinado. Para além disso, mostra-nos também a sua forma de olhar para a vida, colocando questões a si mesmo, algumas bastante profundas, como onde, como, oferecendo-nos a resposta a esta pergunta com uma enumeração. Como ninguém me ensinou, acho que foi olhar para os títulos dos jornais desportivos que o meu pai trazia para casa ao fim do dia, ou nas revistas que me apareciam à frente, ou até nos letreiros das montras e nos cartazes publicitários. Esta enumeração mostra-nos que, como ele próprio diz, as palavras estão por todo o lado. E como, desde cedo, a relação entre ambos foi muito próxima, quase como que uma relação de amor, diz ele que eu olhava para elas e elas olhavam para mim, como se me conhecessem. Talvez de uma vida anterior em que fomos felizes e vivemos uma história de amor. De seguida, mostra-nos como esta diferença se faz sentir na família, da qual ele se distancia e se verifica pela forma como fala que não se relaciona bem com a mesma. Conta-nos também, de forma divertida, que a irmã o chamou de sobrelotado em vez de sobredotado e como ele se apressou a corrigi-la. Esta diferença entre ele e a família chega mesmo a irritá-lo,
O que percebemos quando ele diz que lhe apetecia gritar que não saía a ninguém da família. Depois, diz-nos algo importante, que não é sobredotado, que se considera apenas um rapaz normal e diz que não quer dar nas vistas e que os outros é que são um desvio da norma. Salientar aqui a forma verbal usada para falar da vida, quando este diz que quer atravessar a vida sem dar nas vistas. Forma profunda e significativa de falar da existência e daquilo que é a nossa vida, o que nos leva a pensar se este será, como diz, um rapaz normal. O que era a poesia? Fazia uma vaga ideia, mas ao certo, não sabia. E sem ser ao certo também não. E era estranho que eu gostasse de uma coisa que eu não sabia o que era. Já eram duas, aliás, se contasse com a rapariga dos olhos cor de avelã, que morava 2 casas acima da minha, do outro lado da rua. Também não sabia quem era e gostava dela que me fartava. Nunca sabemos porque gostamos tanto disto ou daquela pessoa, e não de outra coisa ou de outra pessoa. É um mistério. Mais um. Vivemos rodeados por formas estranhas e cada uma delas é uma interrogação. Mistério. Tudo é mistério. As coisas mais importantes são perfeitos enigmas. O amor, a poesia, Deus, a morte. A própria vida é um mistério de todos os dias e noites. Podemos ser felizes com a nossa idade, enquanto brincamos loucamente esquecidos de tudo. Somos indefesos, mas estamos atentos às coisas e a aproveitar o que nos rodeia, pois temos a mente limpa. Nascemos e vimos para o céu, que é a infância. A nossa maior ocupação é brincar. É o paraíso. Esse outro excerto vem no seguimento de uma revelação que a nossa personagem faz à família, a de que quer ser poeta e escrever poesia, o que, como devem calcular, não foi bem recebido pelos vários elementos da mesma, que lhe perguntaram inclusivamente o que era aquilo de poesia. E eis que o nosso narrador, mais uma vez, nos deleita com as suas reflexões, inesperadas para a sua idade e com uma profundidade e sabedoria que acabam por nos espantar. Assim, conduz-nos, como quem nos dá a mão, para considerações relevantes, como a estranheza presente no fato de gostarmos de alguma coisa que não sabemos o que é e, do mesmo modo, não sabemos por que razão gostamos tanto de algo ou de alguém. Mas isso não nos impede de gostar e fala-nos em mistério, deste que é apenas mais um dos tantos que nos rodeiam. Aliás, ele confessa que vivemos rodeados de interrogações, de mistérios e que tudo na vida o é. Como se isso não bastasse, o rapaz ainda intensifica mais a sua análise, referindo que as coisas mais importantes são enigmas, usando uma enumeração para as revelar. O amor, a poesia, Deus, a morte, a própria vida é um mistério de todos os dias e noites. São as palavras dele. Assim, numa única frase, este rapaz coloca 5 coisas que compõem grandes mistérios da nossa existência e que são do mais importante que há, realçando que a vida é um mistério de todos os dias e noites, mostrando-nos assim que esta é um enigma que nos acompanha a todos os instantes. Não são incríveis essas reflexões? Sobretudo para uma criança? De notar aqui também a importância da repetição da palavra mistério ou de outras com o mesmo significado, como enigma, o que acentua esta ideia que ele quer transmitir e que, de mãos dadas com o uso do determinante artigo indefinido, um mistério, um enigma, prolonga ainda mais esta ideia. É também no meio dessa reflexão que o rapaz nos revela que está apaixonado pela rapariga dos olhos cor de avelã, que morava 2 casas acima, do outro lado da rua, confessando-nos que, à semelhança do que acontece com a poesia e com as coisas que ele antes referiu, ele também não sabia quem ela era, mas gostava dela que se fartava. Eis aqui uma outra personagem que, como já podemos adivinhar, será de grande relevância na ação e que levará a muitos outros momentos de escrita incríveis, resultado de alegrias e angústias do enamoramento que este vive. Temos também aqui uma referência espacial, outra categoria da narrativa, com a menção à casa dele e à da rapariga por quem está apaixonado, que fica 2 casas acima, embora estas não sejam bem precisas, exatamente porque nesta altura não é isto que é o importante. A sua reflexão acerca da infância e de como esta fase da nossa vida corresponde ao paraíso é também digna de registro, e nesta ele volta atrás no tempo, outra categoria da narrativa que vai ter referências bem mais precisas ao longo do livro. Nestes pensamentos, o rapaz contrapõe o tempo da infância, no qual podemos ser felizes, enquanto brincamos loucamente esquecidos de tudo, mostrando-nos o poder dessa altura, na qual nós, apesar de indefesos, precisamente por sermos crianças, não temos obrigações de maior nem grandes problemas e, por isso, conseguimos estar atentos às coisas e a aproveitar o que nos rodeia, pois temos, como ele diz,
a mente limpa. Nessa altura, a verdade é que a nossa preocupação e maior ocupação é brincar. Daí que ele refira que o paraíso está precisamente na infância, nesta ausência de preocupações, na capacidade de conseguirmos ver e aproveitar o que nos rodeia de forma simples e descomplicada. O que vamos perdendo à medida que crescemos. É fantástica essa reflexão, porque a verdade é que nós, à medida que vamos crescendo, vamos mesmo complicando a vida, analisando demasiadas situações, dando importância a coisas que, na verdade, não a têm. Nascemos e vimos para o céu, que é a infância. A nossa maior ocupação é brincar, é o paraíso, diz ele. Aliás, ele mesmo refere que o paraíso não se alcança no final da vida, mas sim no início, precisamente por estas razões. Eis aqui mais uma obra inesperada, com um rapaz que, ao mesmo tempo que nos conta a sua vida e os seus sofrimentos originados por diversas situações e pessoas, sem esquecer o fato de este estar apaixonado, também nos revela um olhar impiedoso, nu e cru, sobre a vida adulta, convidando-nos a pensar na nossa e em tudo o que nos rodeia. Para além disso, posso adiantar-vos que a nossa personagem acaba por se ver envolvida num caso policial e há muito aqui para contar. Se quiserem saber o quê, nada como se deliciarem com a leitura deste livro incrível, que até ao final vai colocando muitas outras questões importantes. Haverá vida depois da morte? Qual é que é afinal o peso de uma alma? São apenas alguns exemplos. Falemos um pouco acerca do autor deste livro, Álvaro Magalhães. Não me vou alongar a falar acerca dele, dado que já o trouxe cá com o fantástico livro O Último Goim. Direi apenas que nasceu no Porto em 1951 e que a sua obra integra poesia, contos, ficção e textos dramáticos, com livros publicados em diversos países. Recebeu variados prémios e a sua obra destaca-se pelo seu lado imaginativo e pela profundidade das suas mensagens, como aqui verificamos. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço-me então, marcando encontro convosco para daqui a 2 semanas, na quarta-feira, para mais sussurros, mais partilhas e mais reflexões. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.